Eu acho que você entrou com o Instagram errado. Raíssa, Clarinha, como vocês estão? Jana, não vá dormir, Jana, fica aqui com a gente. Lu entrou com o Instagram errado dela. Agora, Luciana, venha, Luciana. Peça para participar, bem. Espera aí que eu vou te convidar. Boa noite, boa Pronto. noite. Me vem direitinho Boa aí. noite. Eu te vejo. Ah, ótimo. Mulher, Tchau. eu vi Tatiane Garcia Oficial está ao vivo. Aí eu cliquei, mas eu cliquei no meu perfil profissional. Eu não entendi nada. Tanto é que quando eu saí, estava no profissional. Enfim, né? Você bagunçou tudo. E eu chamei Clara de novo pra live. Tem nada não, viu, Clarinha? Eu sei que você está aí. Boa noite, meu povo. Como é que estão vocês? Eu fui mandando aqui e aí foi. Você queria que alguém entrasse, né, amiga? Não importava quem. Não, já entrou, gente. Jana tava comigo no WhatsApp. Cadê Tati Live? Cadê Tati Live? Que bom ter vocês aqui com a gente hoje, né? Quem foi que já assistiu aí, gente, o segundo episódio? Digam aí, Jana assistiu. Jana, com certeza, já assistiu. Jana tá de olho. Tati, Aí, a Jana. esse segundo episódio foi complicado, viu? Me diga as suas considerações, que aí eu te digo as minhas. Eu fiz até um monte de anotação, ó, tá vendo? É, amiga. Não é fácil não, viu? Não é fácil. Então, vamos começar aqui falando, né, sobre esse segundo episódio que narra a história de Valéria e Thales. Isso. Gabi, um beijo, Gabi. Gabi. E a gente Turma 8. Então, Então, como todos os outros episódios, né, se dá no carnaval, naquele momento de descontração e tal. E aí, o bonito do Thales, Alecrim Dourado. viu, Tati? O bonito do Thales convida a Valéria para morar com ele. Valéria morava com uma amiga, não é isso, Tati? Me corrija se eu estiver errada, viu, Tati? Pelo amor de Deus. Isso. Mas eu não sei se você. Uma coisa que chamou minha atenção, Lu, é o movimento do início do episódio. E aí, Lu, seja bem-vinda. Que a máscara cai. Sim. Eu assisti a primeira vez e eu não tinha observado isso. Mas a segunda vez que eu assisti, né, ontem, na verdade, para rever algumas coisas que eu já vejo com outro olhar. É como se dissesse assim: diga, dona Carla, minha prima. Gente, boa noite a todos que chegaram e eu não falei. É como se dissesse assim: a máscara uma hora cai. Eu achei muito simbólico aquela imagem da máscara, porque você vê que tem vários homens mascarados dançando, mas só a máscara dele cai. E cai E no a câmera início e cai no vai. final, né? É porque é o complemento, né? Ele começa pelo fim, depois ele conta a história e volta para o final. Exatamente. Ainda pisam na máscara dele e quebram. Como quem diz assim, não tem jeito agora para você. É isso Eu aí. achei eu não tinha observado isso na primeira vez que eu assisti, mas eu achei isso fantástico. A forma que eles diziam assim, velho, uma hora é descoberto.
E realmente, né? Uma hora sempre é, né? Exato. O que me deixou muito triste nesse capítulo da série foi o fato dela ter, digamos assim, ela percebeu, né, o que estava acontecendo, os detalhes, mas ainda assim ela fez vistas grossas, né? É que em vários momentos ela fica bem reflexiva, né? As coisas vão acontecendo e ela e não e é aquela coisa, Lu, que no primeiro episódio Carol fala, eu não quero ser vítima. Então assim, pô, como é que eu, né, uma pessoa famosa, porque ela estava num caminhão de fama, e como é que eu me permito abrir mão de tudo e perco tudo? Perfeito. E o começo, aquela parte do começo, que ela tá arrumando a mala para ir embora, e isso, Jana, ela se anulou total. Porque aquela parte que ela tá indo embora, e a amiga faz assim, Verônica, e esse Não, post, né? Ela tem um Valéria, post enorme da Valéria, isso. O, esse post, o que é que você vai fazer? E aí ela diz assim, ele fica, porque parece que é uma outra vida. Mas ali já é uma coisa que diz assim, eu não posso ser mais do que ele. Não pode ter, eu não posso ter uma imagem minha deste tamanho. sim, Isso, Jana. Eu não posso estar deste tamanho na casa dele, porque eu sou menor. Eu achei aquilo muito. Quando ela faz. E aí ela vai para a casa dele e diz o quê? Agora eu sou só sua. Gente, isso é muito forte para a gente dizer para uma pessoa. Isso, Luta, não estar mais. E a série Não Foi Minha Culpa, que a Amanda perguntou. é, exatamente. De fato, para poder estar com ele, ela precisou e aceitou se anular, né? Como o Jana falou, ela também, assim como ele, era atriz, e uma atriz muito melhor do que ele, né? Diga-se de passagem. Então, assim, para estar com ele, ela precisaria não ser quem ela era, de fato. E ela abriu mão disso. Acredito eu, fazendo um julgamento enquanto assistia a série, pelo simples desejo de ser mãe. Ela queria muito ser mãe. Ela acreditou que ele era seu príncipe encantado e que ele, né, conseguiria fazer com que ela se tornasse mãe. Não E que eu... até que ponto ele usou isso para manipular ela, né? Sim, sim. Porque assim, ele já sabia que em algum momento ela pode ter dito: eu faço qualquer coisa para ser mãe. Meu grande desejo é ser mãe. Então ele faz aqui uma vítima fácil. Eu tiro tudo dela no sonho de ser mãe, quando na verdade ele era estéril, porque a todo momento o que não é dito, mas É o que subentende, parece né, que ele é estéril. é que ele é estéril. É, Então, assim, você abre mão de tudo, eu te dou aquilo que você mais quer, que é ter um filho. Ter um filho. E exatamente. ela se anula em função disso. E uma coisa que eu achei muito interessante, aí, não sei se você observou isso, é que são uns traços, assim, ele chega, a primeira coisa que ele faz é se olhar no espelho. Tem um espelho imenso na porta. Aí ele vai. Uma hora que ela tá fazendo o teste de gravidez, na frente do vaso tem um espelho. Qual a única pessoa que faz xixi em pé? Então, o cara ele é tão apaixonado por ele que ele se namora o tempo todo. Ele é um típico narcisista, né? Exatamente. Você falou isso, Exatamente. teve uma das cenas que eles estão transando, onde ele não se importa muito com ela, ele só se importa com a performance dele e com o corpo dele. Tanto é que ele se olha o tempo todo no espelho. Ela fica assim, Ele olhando transa pra com cara ele. dele.
Ele transa com ele mesmo. Ela fica se olhando pra cara dele porque assim, ele não se importa com ela. E o tempo todo da série, ele não se importa com ela. Ele precisa ser o centro das atenções, ele precisa ser quem comanda tudo, né? Ele dá muitos sinais, né? Ele começa com agressões verbais, depois ele já parte em pouco tempo para as agressões físicas, que são aceitas, digamos assim, porque ela chega um momento que você percebe que ela está subjugada ali. Ela perdeu o brilho Sim. completamente. Entende? A gente vai percebendo a evolução quando ela começa, né, Tati, assim, aquela minha sorridente, cheia de vida, brilhando em vida. E quando vai para o final da série, você já vê uma mulher abatida. Tem um momento que ela acho que sai para buscar ele, acho que é um dos últimos momentos, que ela fica assim na frente do espelho, tentando sorrir, fingir um sorriso para sair. E você vê como ela parece que já está tendo uma crise de ansiedade, né? Que ela para na frente do espelho e ela respira, como quem diz assim, eu preciso me acalmar, eu preciso me controlar, e aí ela olha o horário e aí sai para pegar. Mas você observa como essa questão do narcisismo é tão sério que ele, na hora, ele tá ali naquela coisa do. Como é que diz? Do lançamento da novela. E a mulher chama, né? Ah, você que foi a Julieta da peça tal, e chama ela para participar, e ele não gosta, né? Conforme ela vai sendo elogiada, ele vai fechando a cara. Ela está tão encantada com ele que a irmã adolescente percebe primeiro. Exatamente, Jana. A irmã adolescente percebe primeiro. E ele, quando ele vai para casa, gente, aquela cena foi tão assim, porque assim, ela toda arrumada, ele diz, numa rua deserta, ele dirige em alta velocidade, ele para o carro e ele diz, desça do carro, porque eu não quero mais nada com você. E Para ela mim, fica atônita, acabou. né? Ela pergunta: o que foi que eu fiz? Ela não entende o que foi, porque na verdade ela não fez nada, né? Nada. E ainda que tivesse Ela procura uma feito, culpa que ela não né? tem. Ainda que tivesse feito, ele larga ela numa rua sozinha. É muito bem lembrado isso, só pelo fato de que a mulher fez uma proposta para que ela voltasse a atuar, mas ela não pode voltar a atuar porque o bonito, né? Tem que. Primeiro, ele não é um bom ator. Então, assim, se ela volta a atuar, o que é que acontece? Piora a situação dele, né? Porque sem ela estar atuando, já fica em evidência que ele é um péssimo ator. Imagine ela atuando e dando um drible, né? Porque apesar de não parecer ela atuando, todas as vezes que ela é confrontada com essa realidade da atuação, se fala muito bem da atuação dela, né? E naquela hora que ela tá ensaiando com ele, que ela incorpora realmente o personagem. Que ele pega e enforca ela. Quer dizer assim, ele não tá ensaiando, ele está com raiva dela porque ela mostrou que é melhor do que ele. Então ela pega ele pega ela pelo pescoço e joga no chão. Que ela faz assim, você não precisava ter feito isso, né? Você Não me precisava ter me empurrou. derrubado, E Ele aí ele diz assim, se eu quisesse te derrubar, você não levantava nunca mais, sei lá, alguma coisa assim. Ele dá a entender assim, se eu quisesse te machucar, eu ia te machucar. Mas ali ela mostra para ele assim, eu sou melhor. Não como uma afronta, mas de uma forma natural. Ele me ajude, eu vou te ajudar. E aí ela incorpora o personagem, Exatamente. que era um homem, né? Ela incorpora o personagem que era um homem. E ela faz muito melhor que ele. Exatamente. Acho que aí foi a raiva, viu, Tati? E eu percebi Foi. que quando ela começa a ajudá-lo, né, naquela cena, ela começa até só lendo apenas, mas tem uma hora que ela encara mesmo aquilo ali e cresce no personagem, e aí ela fica melhor do que ele. Ali foi a raiva dele, porque ele queria que ela Isso. continuasse lendo. E tem um Ela não momento, pode ser mais do que ele. da cena que ele faz errado e ele culpa ela. Ela diz: não, tá aqui. Você percebeu isso também? E em diversos momentos desse capítulo, ele culpa ela.
De Sim, tudo, são entende? absurdos que a gente. São absurdos que eu fico olhando assim, que a gente. E realmente a gente não percebe. Porque, assim, aquela parte da revista, que tem a entrevista que você falou, e aí ela vai encontrar com a amiga está lendo a revista e fala assim, pô, realmente as fotos estão ótimas, mas o pessoal não citou seu nome. E ela diz, mas você... Ah, amiga, mas eu não ligo para isso. A amiga diz, como assim? Você não Você liga para não liga para o seu nome? você. E aí ela fica reflexiva. E ele já começa o processo de isolar ela, porque ela vai tomar um café, mas ele dá um jeito de voltar antes para casa para que ela saia da companhia da amiga e volte para casa. Não, ele pede para ela ir buscá-la. Ir É isso, então buscá-lo. assim, Buscá-lo. É. isso, ele adianta o processo dele para que ela não fique muito tempo com a amiga. Que E ele diz o quê? quando, e quando eles chegam em casa, ele diz: essa amiga não gosta dessa amiga sua, ela é invejosa, não foi? Aí ela faz, mas você tá brincando, você é surda? Gente, eu tô rindo, mas assistir essa série, eu fico muito nervosa com assistindo essa série. Eu não sei se com quem assistiu foi dessa forma, a Jana que assistiu. Eu não sei se foi dessa mesma forma, mas é tensa. É tenso porque, assim, você vê o desenrolar e vê que ela vai fechando os olhos para o que acontece para permanecer com ele, mesmo com o alerta da amiga, mesmo com a irmã percebendo primeiro, né? As coisas acontecendo, ele saindo de uma agressão verbal e partindo para uma agressão física. E isso acontece, gente, em relacionamentos reais. Tanto é que é uma série baseada em fatos reais, né? Tanto que esse episódio ele foi baseado no assassinato de Tatiane alguma coisa. O sobrenome eu não sei pronunciar. Que ela foi. O contexto da morte dela foi assim: ela foi assassinada em 2018, o júri foi em 2021, o marido dela pegou quase 32 anos de prisão, o júri foi composto por 7 homens, e dos 7 homens, 2 foram contra a condenação do cara. Então, assim, o cara assassina a mulher, né? E foi aquele mesmo contexto. Quando eu assisti a série, eu lembrei logo dessa história dessa Tatiane, porque assim, ele arrasta ela pelo. Foi a mesma coisa daquela cena final. Eu lembro, Ele arrasta ela pela garagem, agride ela no elevador, leva ela para o apartamento e joga ela pela sacada. mas disse Na que hora eu ela lembrei, se cara, jogou, né? Ele alega que não foi ele, que foi ela que se exatamente. jogou. E foi a mesma coisa que o marido de Tatiane disse, Hum. que ela tinha se jogado. Só que quando foi no contexto, né? Porque assim, eles mostram depois ele sendo preso, então deve ter sido eu. Eu fiz a investigação e eu vi o que aconteceu, porque estava tudo sendo filmado. Estava tudo sendo filmado. Então, assim, quantas vezes. Assim, não precisa nem a gente se perguntar por que está o tempo todo aí. E a gente fecha os olhos. Né? Eu estava vendo hoje de tarde aquela Ana Beatriz falando, e a gente está num contexto de que tudo isso se tornou comum. Então, assim, quando eu vejo uma conta e passa. E se torna tão comum que você vê um júri do assassinato de uma mulher, em que todos são homens, e 2 ainda acreditam que esse homem não deve pagar pelo que ele fez. Né? Isso que já é o cúmulo, né? Como que acontece uma coisa dessa? Uma pessoa perde a vida, tem as provas de tudo, né? Como aconteceu. A gente não sabe o contexto antes, mas com certeza deve ter alguma coisa nessa história que está ligada à história completa de Tatiane. E o cara simplesmente acha que o cara não deve ser Condenado, né? condenado. É revoltante. Exatamente, Lu, é revoltante. Porque assim, que mundo é esse? Né? Porque num contexto desse se monta um júri onde não tem uma mulher para julgar o assassinato de uma mulher. Tudo
tudo isso são coisas que precisam ser repensadas e pensadas, né? O porquê disso, Sim, né? O tempo todo tirando assim, o homem continua tendo uma validação maior em todos os contextos. perfeito. A gente precisa cada vez mais pensar em políticas públicas que não é favorecer, mas que protejam, né? Que nos protejam. Eu ia dizer protejam as mulheres, mas que nos protejam, né? Porque e além de pensar em políticas públicas que nos protejam, que essas políticas sejam eficazes. Como a gente falou na live passada, muitas vezes a denúncia, o cara vai depois e mata a mulher. Eu estava lendo ontem no Twitter que o que aconteceu? Um cara ameaçou a mulher de morte. A mulher foi, estudante de medicina, quem pagava a faculdade dele era ela. Olha o absurdo. A mulher foi e denunciou ele. Ele chegou a usar a tornozeleira eletrônica, mas ele alegou que não poderia mais utilizar a tornozeleira eletrônica porque ele estava passando por constrangimento na faculdade. E aí a justiça acatou, porque ele era estudante de medicina, né? A gente sabe que isso tem um status. E aí retirou-se a tornozeleira eletrônica dele. A mulher, com medo, saiu do estado, que eu não lembro mais qual era, e foi para São Paulo. O que acontece? Ele foi para São Paulo e matou a mulher em São Paulo, a mulher e o filho. Então, assim, existe hoje, né, política que protege essa mulher, mas que não protegeu, que não foi eficaz. Está lá no E papel. normalmente não é. E ainda alegou porque ele era réu primário, aí por isso que tiraram a tornozeleira dele. Na, na versão mexicana dessa série, né, o Não Foi Minha Culpa México, tem um episódio que é justamente assim. Uma prima se envolve com não, ela se envolve com um rapaz mais novo, e aí ele começa a ficar muito agressivo, ela dá a queixa dele, e ele não se afasta, ela larga tudo e vai para outra cidade. Só que ele persegue ela. Aí ele descobre onde é que ela tá morando, a vizinha vê, né, esse cara observando da janela, mas não sabe quem é, tudo bem. E aí um belo dia, quando ela está chegando do, do trabalho, ele aborda ela. Não, ela recebe uma ligação, na verdade. E aí ela começa a ter uma crise de ansiedade, porque ela reconhece. Ele diz, você pensou que eu ia te encontrar, tal, não sei o quê. Enfim, um dia ele aborda ela na entrada do prédio. Entra no prédio dela, ameaça ela, diz que vai ficar com ela. Eu sei que no final de tudo, um dia o cara invade o prédio, diz que ele vai ter que ficar com ela, transa com ela à força, estupra, né? E no final, ele já tinha assassinado o noivo da menina. Ele dá um jeito de fazer com que ele, assim, é como se ele não estivesse ligando e ela liga pro cara. Quando ela liga pro noivo, o celular toca dentro do guarda-roupa. Aí ele pega ela e mostra o corpo do cara dentro do guarda-roupa. Então, assim, o cara tava com restrição, o cara tava com tudo. Ela foi embora e mesmo assim o cara foi atrás dela e entrou no prédio dela dizendo que era um primo. E assassinou o rapaz que não tinha nada a ver. Tanto que o rapaz já estava organizando tudo para tirar ela daquele lugar e levar para o apartamento dele. Eu não lembro muito bem. Iam para outro lugar que ele já não soubesse mais, né? Ele ia acabar descobrindo, como ele descobriu. Mas eles estavam tentando dificultar. E aí o cara matou. Infelizmente é o que acontece, porque a gente vê as pessoas levam isso com muita naturalidade. Infelizmente. E como eu estava lendo esse julgamento do assassino dessa Tatiane,
o advogado do assassino durante todo o julgamento, colocando a culpa na vítima. Que ela era uma mulher ciumenta, que ela era uma mulher desqualificada, que ela era não sei o quê. Cara, a mulher morreu. Não existe justificativa. Não existe justificativa para uma pessoa tirar a vida. Não tem. Não tem. Concordo. E aí você pega um advogado que tem coragem. Aí eu fico me perguntando, né? Gente, por mais que seja a sua profissão, mas, pô, não tem uma mulher, não tem uma filha, não tem nada. Porque assim você tem coragem de ir para um ambiente daquele, né, de justiça, e defender um cara que matou uma mulher, como matou essa Tatiane, como acontece nesses casos. E uma coisa que você falou, Lu, que eu acho que precisa ser repensado também, Jana botou aqui, né? E as pessoas desconhecem esses direitos. Por exemplo, casas de abrigo que são sigilosas e nós sabemos o endereço. Pois é, Jana. A gente precisa ser divulgado, né? E acho que tem todo um trabalho que precisa ser feito em cima de tudo isso. Desconhece Inclusive também porque quando vão dar uma queixa, não são orientadas, não tem essa orientação. Exatamente. Enfim. No episódio passado, eu não sei se você lembra que Carol fala com a mãe e a mãe faz assim, ela fala para a mãe. A mãe faz, como é que tá a situação, tá, não sei o quê. E ela diz, não, mãe, acho que foi só comigo. Com ela, ele não deve estar fazendo isso. Não. E a mãe dela diz, ninguém muda seu comportamento sem um tratamento adequado, porque a mãe dela trabalha na área de saúde. E quando eu começo a assistir, não sei se Jana já chegou lá, mas tem um episódio e a mãe, ela não passa a mão na cabeça do filho. Ela vê o erro do filho, ela denuncia o filho é preso. Só que o filho, ele foi preso, ele foi para uma delegacia, ele não teve um tratamento. Eu não estou dizendo que ele não é culpado pelo que ele fez, mas se a gente não trata essas pessoas da maneira adequada, simplesmente coloca numa cadeia, a gente não procura fazer um tratamento psicológico mesmo para saber o que está acontecendo, se é um psicopata, se tem algum tipo de transtorno, o que pode fazer, porque aquela pessoa fica um tempo e depois ela sai. E como no caso da série, exato, no caso da série mesmo, a mãe denunciou, ele foi preso e ele voltou pior. E eu não vou dar spoiler porque vai ser no dia que a gente vai falar desse episódio. Mas ele voltou pior, porque por que em São Paulo tem eu esqueci o nome do lugar agora, que eles reduziram em 60% a reincidência de homens que agridem mulheres. Porque eles focam em olhar o lado psicológico dessas pessoas também. Porque nem todos, se tiver um tratamento adequado, vão voltar. Né? Isso não vai reincidir. E não é porque eles são pobres. A intenção não é dizer que eles não são culpados. Tem uma culpa. Mas será que também não pode ter uma segunda chance real de você olhar, de saber o que foi acontecer? O que está por trás de tudo isso? Que transtorno é esse que a pessoa tem? O que pode ser feito? É um trabalho que precisa ser feito. Então, assim, é mais uma forma de precisar olhar para tudo isso de uma maneira diferente. Né? Uma reconstrução. Você de tudo, falou... porque... Pode falar, Tati, quando você terminar. Não, porque só colocar na cadeia também não resolve. Infelizmente, né? Nossas cadeias eram para ser um lugar onde as pessoas entrassem e saíssem de lá pelo menos ressocializadas, né? Não é o caso. Elas saem só para reincidir e reincidir contra a própria sociedade. Enfim, né? E na maioria das vezes, principalmente quando se trata de mulher, contra a própria pessoa que denunciou ele. Sim. Você falou da questão do advogado, né, que desqualifica a vítima. Aconteceu exatamente igual no Pacto Brutal, né? Que conta a história Sim. de Daniela Pérez e de Guilherme de Pádua e Paula Tomás. No julgamento deles,
principalmente o dele, o tempo inteiro o advogado quis desqualificar a Daniela, dizendo que ela queria ter um caso com ele, que ela que dava em cima dele. Ou seja, tudo isso dá direito da pessoa tirar a vida da outra, né? Na sociedade machista, é dessa Sim, forma, né? exatamente. Como diz você, ele é o alecrim dourado, que, né? Que ninguém pode dar em cima dele, que não foi o caso, né? Mas que eles tentaram, né? Plantar essa ideia. Muita gente achou que eles tinham um caso na época por conta disso. Mas ele era o alecrim dourado que ninguém podia dar em cima dele, que, né? Que ele tinha o direito, já que a pessoa deu em cima dele, de matar. Enfim, mas aí revela, né, a face também de uma sociedade machista, que é a sociedade na Sim, qual vivemos, né? Aí ele exatamente. botou aqui, ó, Tati, na faculdade de Direito, os professores contavam sobre o sofrimento em dobro das mulheres agredidas. Sofrem agressões e sofrem ao denunciar, duas vezes vítima. Lu falou isso. Me lembrou aqui agora, Lu, uma série da Netflix, onde uma adolescente é estuprada. Eu não vou lembrar o nome agora, viu, gente? Me perdoe, mas não vou lembrar. Mas quem já assistiu, quem sabe, possa ajudar no nome. Uma adolescente, ela é estuprada. E aí, no momento que ela é estuprada, não, perdão, depois que ela é estuprada, que chega, né, delegado e tal, para vir colher depoimento, começam a tentar colher o depoimento dela. Ela dá um depoimento. Imagine, a mulher acabou de ser estuprada, dá um depoimento, depois eles vão, o investigador e o delegado fazem com que ela dê outro depoimento, só que ela se contradiz, porque ela revive o trauma várias e várias vezes. Ou seja, eles começam a não acreditar que ela realmente foi estuprada. O estuprador, ele, inclusive, é muito sagaz, ele não deixa pistas. Então, assim, quando você olha a cena, enfim, acredita-se, né, que não aconteceu nada. Ela fez o exame de corpo de delito. Acho que era uma das cuidadoras, porque ela vivia, tipo, num abrigo, sabe? Uma das mães, uma das cuidadoras, não acreditou na versão dela, inclusive falou para o investigador e o delegado que ela não acreditava que fosse verdade. E só depois de um bom tempo, que em outra cidade, duas mulheres começaram a investigar estupros que aconteciam nesse mesmo modo operandi, foi que descobriu-se que o que ela falava era realidade. Imagine, e ela é uma adolescente, imagine como não ficou a cabeça dessa menina, que viveu o trauma várias vezes. Ela mesma chegou a dizer, não aconteceu não. Foi processada pelo Estado. Parece brincadeira, né? Ah, a gente tem que rir com essas coisas, na moral. Enfim, mas é É, é, verdade, né? Mas a versão mexicana tem dois casos que são impressionantes. Eu fiquei assim, gente, uns primos vão comemorar o Natal. E, gente, é, são várias coisas assim, porque é muito louco. A gente fala dessa questão de conversar sobre a sexualidade com as crianças, conversar sobre sexo, o que acontece, o que não acontece. Tem eu tava falando de uma coisa e veio outra imagem na minha cabeça. Uma série que passa na Globo, que a menina engravida e a mãe faz, mas minha filha é virgem. A médica diz, como que sua filha é virgem? Se sua filha está grávida. E na série, o que acontece? Juntam os primos para comemorar o Natal. E aí tem um casal, uns primos que estão naquele namorico. Só que o cara é mais velho. E a menina toda apaixonadinha. Todo mundo tá, a família lá, todo mundo de boa, Natal, vamos comemorar. Aí o primo faz, tia, deixa fulana dormir aqui, depois eu levo ela em casa.
Ou então amanhã eu levo ela em casa. Aí a mãe fica assim, não sei o que, a menina, ai mãe, deixa. Aí a mãe pega e deixa. 3 primos, 3 homens. E ela ficou jogando com os meninos. Aí começaram a jogar e beber. Só que começaram a fazer de uma forma que ela perdia toda hora. Toda hora a menina perdia. Então toda hora ela tinha que virar, acho que era tequila. Enfim, ela fica bêbada. Os 2 primos estupram ela. E o mais novo fica assistindo. Mas ele fica indignado. Mas ele é o mais novo, menor, então ele fica naquela indignação. E revoltado. Os 2 estupram a menina. Ela acorda, não sabe o que foi que aconteceu, depois ela se dá conta do que aconteceu. E aí o mais novo conta para a mãe o que os irmãos fizeram. O que acontece? A família toda vai contra a menina. Porque a menina que foi fácil, a menina que quis. Por que você ficou? A família toda foi contra a menina. Aí ela foi para um lugar que ajudava as pessoas que passavam por várias, né, situações. A mãe se separou do pai para ficar ao lado da filha e para entrar na justiça denunciar, né, os primos. Mas você vê como é uma coisa tão assim que, gente, a família toda ficou contra. A família toda ficou contra, Tá? dizendo que a menina era culpada. Você falou isso, me lembrou um documentário que eu assisti aqui no Brasil, onde uma mulher presa deu uma entrevista contando que ela foi estuprada pelo pai, contou para a mãe que nunca acreditou nela. E aí o que que acontece? A mãe permaneceu se relacionando, a menina continuou sendo estuprada e matou o pai. Foi presa e a mãe não perdoava ela por ela ter matado o pai. Entende? Gente, é muito louco tudo isso. É muito louco. Porque. Quem deveria proteger a E vida? aí é o que eu falo, né? O que que tá por. Porque assim, o que que tá por trás dessa mãe? O que que tá por trás dessa mãe que não fica a favor do filho? Né? É isso que eu me questiono hoje em dia, né? É isso que eu me questiono. O que é que está por trás disso? Pois é, Ju. Está por trás disso uma sociedade extremamente machista, né? Está por trás disso a gente crescer entendendo que o homem, ele é superior à mulher. E aí Ju bota, né? E o caso de que foi esse que você ali, Mariana Ferrer, acho que é esse o nome, eu acho que é esse o nome também, viu, Ju? Que foi violentado e o criminoso foi inocentado porque cometeu estupro culposo, ou seja, ele não teve a intenção de estuprar. Muito provavelmente a culpa foi dela, né, que se ofereceu para ele e ele não teve a intenção nenhuma. Como é isso? Eu também, Ju, fico me É porque, na perguntando verdade, como é. E é porque ele porque, na tem dinheiro verdade, também, né? É porque, assim, na verdade, existe um novo contexto em relação a isso. E aí eu não estou defendendo ele, Hum, tá? É porque, assim, quando acontecem essas coisas, eu começo a estudar as diversas possibilidades. E aí hoje se fala muito sobre a questão das festas. das festas. Porque, assim, exato. A gente está num ambiente em que todos estão bebendo. Eu não lembro qual foi, se ele estava bebendo ou não, viu, Ju? Mas eu estou falando. Eu estava ouvindo um podcast em que uma menina falou, nesse caso, que ela transou com um cara e ela não lembrava, e não sabia se tinha usado camisinha, não sei o quê. E a sexóloga trouxe isso, né? Que é uma reflexão, até para que a gente cuide da gente mesma. Porque ela faz assim, gente, tem um monte de jovem numa festa, né? Homens e mulheres, né? Numa festa. E tá todo mundo bebendo.
E aí, um casal transa. E depois um diz assim, ah, mas eu não sei, eu não sei. Mas como que você vai saber até que ponto o outro também tinha consciência para saber se o outro estava alcoolizado a ponto de... Entende? Só que no caso dela, eu também Mas é isso que eu estou não dizendo, eu não li. estou dizendo que É, foi o só que no caso caso dela. dela, o que acredita-se, o que acreditava-se, é que ele tinha colocado, alguém tinha colocado alguma coisa na bebida dela. Na bebida dela. Entende? Então, assim, aí já é algo mais crítico, digamos assim, né? Uma vez que Sim, a condição dela, se é verdade, né? Se é fato, porque eu não li o processo, gente, para mim foi tão difícil que eu preferi é, não me envolver mais profundamente nesse caso. Mas assim, se é verdade que ele colocou alguma coisa na bebida dela, gente, né? Ele ultrapassou aí todos os limites, né? Enfim. E ela sofreu muito, viu? E ainda sofre, porque disse que o julgamento era o advogado dele e o próprio juiz fazendo com a menina assim, sabe? Algo surreal que você não vê em outros julgamentos. Nem quando a e, pessoa realmente é culpada de algo. e se você observar, eu lembro que na época eu não me aprofundei, né? Hoje eu me aprofundo muito mais, mas na época eu não me aprofundei, mas eu lembro que só tinha homem. A única mulher que tinha na tela era ela, que o julgamento foi feito online, então assim, só tinha homem, É né? por Não isso que tem mulher. precisamos cada vez mais ocupar esses espaços, né? Exato. E procurar saber a fundo o que é, como não é, quais são os direitos, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Porque, assim, entra muito num descrédito também, como a gente vê alguns casos de mulheres que estão usando disso de forma ilegítima, né? Então, assim, quando acontece um caso de verdade, as pessoas lembram logo daquela coisa que foi mentira, como foi o caso daquela Dani Calabresa com aquele Marcos Mellen, que ele comprovou que ela estava mentindo. Então, assim, as pessoas usam de uma causa legítima por uma causa própria com base em mentiras. E isso, Tati, da questão do que você falou assim, quando acontece uma vez, né, da pessoa utilizar-se disso para obter vantagem, as outras entram em descrédito. Quando é mulher. Exatamente. Porque quando é homem, não é dessa forma, né? Sim. Não é desse Mas mesmo aí tem que ter jeito. uma política de punição para todos os lados, porque assim, se você abrir um processo e esse processo está com base em mentira, você tem que ser punido por isso. Não Sim, importa se você é homem ou se você é mulher. Você mentiu, então você tem que ser punido. concordo com Não você. é simplesmente dizer assim, ah, você mentiu. Ah, tá, mentiu. Não, você mentiu. Você usou dinheiro público, Mas você... cabia ele também, que conseguiu se inocentar, processar ela, né? Não sei se houve, né? Que eu não conheci, viu, Tati, esse caso. Eu não lembro, assim, eu não vi, porque na verdade foi a mesma coisa de Johnny Depp. Ele disse assim, eu não quero, como Johnny Depp disse, eu não quero o seu dinheiro. A única coisa que eu quero é que você tire meu nome do lugar que você colocou. Porque eu tenho filha, eu perdi eu perdi trabalho, eu perdi aquilo, né? Ele foi fazendo a relação, ele fez assim, cara, o que você tem que me indenizar? Eu não tenho o menor interesse, porque eu não fiz nada por isso, eu fiz pela minha reputação. Mas a indenização, aí ampliando isso, não é só a questão do dinheiro também, né? Porque muita gente vê a questão do dinheiro em si, né? Que é pedido. Mas a questão do processar ela é justamente porque ela levantou aí um falso que atrapalhou a vida dele, né? Mas aí vem aquela coisa, né? Se o Estado ele não entra nisso, acaba sendo uma decisão individual. Né? Sim, Porque ele poderia dizer assim, ah, eu vou fazer isso e aí depois eu pego esse dinheiro e faço um. Isso, Ju, o de Johnny Depp, isso mesmo. Eu posso pegar esse dinheiro e fazer uma doação. Mas ele disse, cara, eu nem quero. Ela alegou que não tinha, no caso de Depp, ela alegou que não tinha como pagar, ele disse, cara, eu nunca fiz isso por dinheiro.
Eu fiz pelo meu nome. E no caso deles, segundo fala-se, né, que era uma relação simbiótica muito doente, né? Sim, sim. Inclusive, ela usava as roupas. Um exemplo, se ele fosse um dia de preto, no outro dia ela usava a mesma roupa. Assim, se ele usasse um estilo de roupa num dia, no outro dia ele ia para o julgamento com o mesmo estilo de roupa. Ela ia acompanhando. Ele disse para ela, quando ela saiu de casa, essa vai ser a última vez que eu vou olhar nos seus olhos. E ele nunca olhou no julgamento para ela. Ele nunca. Tem várias. Esse julgamento eu acompanhei de perto. E aí, ele disse, e ele não olhava. Ele ficava o tempo todo no julgamento de cabeça baixa. E ela olhando para ele. E foi julgamento de Ela dia. encarava ele, foram, e ela ficava o tempo todo encarando ele e ele de cabeça baixa. Aquela mulher, ela é tão louca. Desculpa, gente, mas ali ela tem um transtorno sério. Ela passou tinta, ou foi batom no guardanapo. Ele fez um movimento com o braço e ela fez: você quebrou meu nariz. Ela passou uma tinta, foi um batom no guardanapo, botou no nariz e mostrou para ele: você quebrou meu nariz. Aí ele ficou: como que eu quebrei o nariz dessa mulher? Eu não fiz nada, só sei que quando eu fiz isso, bateu tal. E aí, quando ela jogou fora, ele ficou quieto, né? Ela esperou ela jogar fora e quando ela jogou fora, ela saiu, aí ele pegou e viu. Ele não tinha feito nada. Ela que, assim, você vê que sim, a manipulação na cabeça da pessoa. Como na série, ele faz várias vezes a manipulação com a menina lá. Né? De que assim, tanto que tem uma hora que ele diz, na hora que ele manda ela trocar de roupa, que a roupa dela não tá adequada para ela ir pro jantar do lançamento da novela, né? A hora que ele chega que a televisão tá desligada, que ele diz: mas por que você não ligou a televisão? Você não dá importância às minhas coisas, você tá feliz com o meu sucesso. E aperta o E pescoço ela faz, dela. e ela faz assim: poxa, é verdade, eu deveria ter ligado a televisão. Eu tinha que estar sentada assistindo a novela que ele está estreando. Quando, na verdade, ela poderia, mas ela não tem obrigação. Sim. Ela não tem obrigação. E a amiga manda várias mensagens para ela e ela já não responde mais. Ela está Lu, eu totalmente conheço uma pessoa subjugada. que o marido brigava com ela. Porque quando ele estivesse jogando videogame, ela tinha que ficar do lado assistindo, já que ela não gostava de jogar videogame. Imagine. Meu querido, eu não quero nem saber se você gosta de videogame ou não, mas eu vou ficar aqui jogando e você sente aqui e fique assistindo. Que isso você está dizendo que você me ama. Isso aqui é a prova de amor. Eu preciso que você fique aqui. Você falou isso. Tem um momento que Thales, na segunda vez que ele coloca ela para fora, que ela aí já não vai mais para casa que ela morava com a amiga, ela fica dentro do carro. Aí Ela ele... dorme no carro. Oi? Ela dorme no carro. Aí ele desce, vai falar com ela. Aí ela aí abre lá chorando, coitadinha. E ele fala assim: não há quem te ame mais do que eu. Aí eu lembrei de você, É, Tati, porque igual da primeira vez, ele fala assim: você precisa fazer as coisas certas. ele faz assim: você sabe que eu só faço isso porque eu te amo. Ninguém te ama mais do que eu. Faça as coisas certas. Só isso que eu estou te pedindo. Exato, porque assim, quando ele falou isso, eu vou anotar exatamente o que ele falou. Porque, gente, E ela e aceita ela voltar, olha, né? mas você vê assim que ela vira, aí depois ela faz assim e volta, né? É como quem diz assim: é,
eu sei que ele está mentindo, mas eu não tenho mais força. Tchau, Lu. Obrigada pela presença. Eu não tenho mais força para. Na Pra verdade, eu lutar, sei, né? A né? Você verdade fica. é essa. É aquela coisa, é a vergonha, é o porquê que eu estou aqui, porquê que eu me coloquei nesse lugar, porquê que eu permiti isso. Porque na primeira vez a amiga disse: você não merece isso, você não pode permitir que ele faça isso com você. Então ela vem com aquela coisa assim: e por que que eu permito isso? Por que que eu permito que esse cara faça isso comigo? Né? Não se reconhecer como merecedora de algo melhor. Ela realmente acredita que ele é o melhor que ela vai ter. Exatamente. E em dado momento, ela fala escondido com a irmã. Quando ele chega, ela diz: ah, eu vou ter que desligar, desliga rápido. E antes disso, Fala baixinho. fala baixinho. A irmã diz: vem a tal data. E ela: ah, eu vou ver. A irmã: então a gente vai para aí. Ela: não, 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 não. Ou seja, se afastou completamente das pessoas que poderiam ajudá-la. Né? E como E só a é, irmã sabia, o pai e a mãe não tinham noção do que estava acontecendo, né? A irmã muito novinha. Então, assim, ela ficou sozinha nesse processo, porque ela se afastou da família, se afastou dos amigos, né? Vivia a vida dele para ele, fazia tudo o que ele queria. Se ele perdia uma chave do carro, ela tinha que dar conta. Se ele tinha que passar um papel, ela tinha que passar com ele, né? Da novela que ele fazia. Todas as, todas as questões dele de não conseguir ser um bom ator era culpa dela, né? Ela era culpada, até que culmina no quê? Na morte dela. Ele vai, aí vou deixar a Tati contar. Vá, Tati, você é boa narrando essas partes. Eu gosto. que parte você quer que eu conte? Daquela hora Não, que porque assim. grande. Hum, não, porque assim, você vê, né? O que você falou é justamente um comportamento característico do abusador. Que ele faz o quê? Ele isola a vítima. Porque a vítima isolada ela é mais fraca, ela é mais frágil. E ela não percebe Então, esse assim, movimento, né? Quando ela vê, ela já e está ela já não isolada. tem mais por quem É. brigar, ela não tem mais. Assim, meu Deus, eu vou pedir ajuda de quem? Eu já não tenho mais ninguém perto de mim. E os pais, e foi uma coisa que eu estava até hoje, eu estava jantando e estava pensando, os pais eles só conseguem perceber que a filha está com um cara bonito, um cara que é um ator, um cara que está crescendo profissional. Então, assim, a vida que os pais veem é uma vida que permite que a filha esteja segura. Porque quando eles chegam no apartamento, que apartamento lindo, que visão linda, e a filha diz o quê? A irmã diz o quê? Eu gostava mais do outro apartamento, porque o outro tinha a sua cara. Porque o apartamento que ela morava era dele, era a cara dele. Ela não podia mudar nada, era dele. Então, assim, é um movimento sutil que o abusador vai fazendo, para quê? Eu isolo minha vítima. Porque é isso que enfraquece. Porque você fica tão distante das pessoas que depois você faz, e agora eu corro para onde? Eu não tenho mais ninguém nem para me dizer o que está acontecendo. Porque assim, no começo ela tinha amiga que estava dizendo as coisas e ela não estava querendo ver. E ela chegou um momento que ninguém dizia mais nada para ela, porque ela não tinha. E passa a entender que ali é o que ela merece, como você disse, que é o salvador mesmo, que é a pessoa com quem ela tem que ficar, que ele vai mudar e não muda, né? E não muda. Exatamente. A gente está chegando às Exatamente. 22 Porque, horas, viu? porque ele não se reconhece nesse lugar, né? Ele está naquela coisa assim de que não tem nada errado comigo. Eu não tenho nada de errado. Ele é um Tanto que ele diz perfeito, assim, Tati. Como é que vai ter eu, errado com ele? quando ela questiona a questão do filho, ele diz, mas eu não tenho nada. Como que diz assim, eu não tenho defeito nenhum. Se Ele tem algum até problema, o mente, problema é seu. dizendo que já engravidou uma ex-namorada, não foi? Exatamente. Exatamente. E aí todos esses Então, fatos, né, o levam a achar que é dono de Valéria e a jogar ela da sacada. E você sabe o que é que eu acho pior? É que ele ainda consola os pais dela. E quando ele vai consolar a irmã, ela não aceita.
ela não aceita. E ela olha para cima como quem diz, aconteceu algo de errado. Aconteceu algo de errado. Né? Que ela para, ela olha e ela faz assim como quem diz, não foi isso. Exatamente. Não foi isso. E é complicado, é uma situação muito delicada. E que sim, a gente tem que debater, a gente tem que falar, a gente tem que mostrar, a gente tem que mudar a forma que isso tudo é trabalhado. E eu, assim, a gente ajudar da forma que pode, né? Porque, assim, tem gente que realmente não vai ter. E o que que a gente faz quando a gente vê que uma pessoa que está numa situação dessa? E aí eu não estou culpando ninguém, né? Não estou jogando a responsabilidade. Mas muitas vezes a gente vê uma pessoa que a gente gosta numa situação dessa e a gente realmente se afasta. A gente não insiste, né? Então talvez seja uma questão de alguma forma, mesmo que de forma sutil, a gente conseguir insistir um pouco mais. Né? Eu estava fazendo um curso de suicidologia que falava que em 92% dos casos de suicídio existe um transtorno por trás. E aí eu comecei, você sabia que você me conhece, né, Lu? Eu começo a fazer uma coisa e eu já começo a... Pô, não, velho, mas tem alguma coisa aqui que não tá legal essa história. Aí fui pesquisar e aí tinha uma pessoa que ela era especialista em suicídio e ela foi pesquisando e ela estava falando como é triste a gente colocar esse negócio, a questão do transtorno no suicídio, porque a gente coloca a responsabilidade para os pais, para o marido, para o filho, porque diz assim, poxa, então se eu tivesse olhado para o transtorno, ela não teria se suicidado, né? Se eu tivesse percebido isso, então assim, não é uma questão de quem está por perto se julgar ou se culpar por não ter percebido que determinada pessoa estava num relacionamento abusivo, mas se questionar de que forma, mesmo de maneira sutil, a gente pode dar a mão e ajudar, né? De que forma eu posso alertar? Mandando um vídeo, porque aquele vídeo mesmo de Fernanda Nobre eu achei que ela É, começa questionando, 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 e depois ela faz assim: se você passou por tudo isso, você está num relacionamento abusivo. E ali leva a reflexão. Muita gente, quando vê aquilo ali, vai refletir. Vai dizer assim: porra, não, tem alguma coisa estranha aqui. E não precisam ser passos grandes. Tanto que a gente caminha. A gente não precisa resolver tudo amanhã. Mas não vamos desistir de caminhar. De pequenos passos, a gente ir construindo uma realidade diferente. Com as crianças que crescem hoje, sejam homens ou mulheres, meninos ou meninas, né, educando as meninas aquilo que elas merecem, os homens aquilo que eles devem ou não fazer. Né? Eu acho que o caminho é esse. É a longo prazo? Mas é o que pode ser feito. Ninguém vai abrir a cabeça de precisa se ninguém e começar, mudar né? de uma hora para outra. Se a longo prazo não, Exatamente. precisa se começar. Exatamente. Concordo com você, Tati. A gente tem que ser agente transformador de alguma forma. Claro que mantendo uma certa segurança, né? Mas a gente precisa olhar para essas pessoas, porque hoje pode ser uma vizinha nossa, pode ser uma conhecida nossa, amanhã pode ser uma filha, pode ser com você, comigo, com qualquer outra pessoa, né? É por isso que a gente precisa entender realmente quem somos, qual o nosso valor e o que é que a gente merece, né? A gente Exatamente. precisa se fortalecer e tentar fortalecer outras. Por isso que aquele vídeo que eu te mandei hoje, mulheres conversem e conversem mesmo. Exato. Perfeito aquele ali. Aquele vídeo, né? Acho que é Renata Perfeito. Calil, né? Renata Calil. É Calil o sobrenome Ai, dela. eu não lembro. Enfim, Eu não lembro. é um vídeo muito bom, gente, que ela incentiva que as mulheres conversem, troquem ideias, que falem sobre, que ao invés da gente continuar com essa questão da rivalidade feminina, que a gente cada vez tire essas barreiras, né, que criaram isso, o patriarcado criou, o machismo criou, porque quanto mais as mulheres conversam, mais fortes elas ficam.
Aí, para poder, né, a gente sair desse lugar de conversar, é que colocaram o nome de fofoca para colocar um tom pejorativo, para que a mulher não consiga se comunicar e se desenvolver através da comunicação, né? Então, gente, vamos conversar mesmo, vamos fazer o nosso papel, buscar ajudar, né, de uma forma segura, mas ajudar pessoas, porque a dependência emocional faz com que a pessoa vire uma presa fácil na mão de pessoas como essa. A dependência emocional mata, né? O machismo mata. Exato. Enfim. E essa coisa da rivalidade é usada a favor do abusador, porque ele faz o quê? Na série tem o quê? Ele diz o quê? Sua amiga é invejosa. Então o quê? Ele está criando a rivalidade entre duas mulheres. Por quê? Porque para ele é cômodo. Eu Exatamente. enfraqueço ela. Exatamente. Né? É enfraquecer. Então, gente, vamos fazer nossa parte. A maioria das pessoas que estão aqui são mulheres. Então, mulheres, vamos juntas e ninguém solta a mão de ninguém. Vamos fazer a diferença, né? Como mãe, como mulher, como amiga, como namorada, como esposa. Porque são nesses pequenos passos que a gente consegue construir, começar a construir uma realidade diferente para a gente, né, que ainda está aqui nesse mundo, e para as que chegaram há pouco tempo, as que vão chegar, e de qualquer forma acaba sendo também uma responsabilidade nossa, porque é para o nosso bem-estar. Então não é trazer para a mão da gente, não querer jogar só na mão do outro. É isso aí. Temos que ser mulheres que levantam outras mulheres. Pois é, Ju, isso aí. Perfeito. Eu quero agradecer Então, a participação de vocês aqui com a gente, né? Com certeza a participação de vocês é fundamental, né, Tati? com certeza, sem Engrandece dúvida. o nosso debate, né? Ó pra Isso. Jana e vamos para o terceiro episódio que é chocante. Ai, Jana, eu já estou já Jana! pensando nesse terceiro, que eu ainda nem assisti, que eu tô assistindo por etapas, né? Enfim, mas vamos lá. Eu não lembro Terceira. é o que é. Obrigada, Ju, também, viu? Tem o Eu realmente Matheus, não lembro. show Dona Tati. Jana, é Matheus, terrível. Matheus. Eu Enfim, não lembro, Jana. mas a gente vai assistir Um para que, pra mim foi muito chocante foi o do filho, mas vamos pra frente. para frente. Então, agradecer Vamos também pra a frente. Tati por estar comigo, por ter me convidado, né, para a gente fazer essa sequência de lives maravilhosas, tocando num tema tão real, tão atual e tão sensível, né? E de A forma. João versus Joana. Já lembrei, Jana. Então, Desculpa, Lu. obrigada. Nada, fique tranquila. É assim mesmo. A nossa live é isso aí. É lá e cá. Enfim, obrigada, viu, Tati? Obrigada mesmo e obrigada a Eu que todos. agradeço. Nossas lives são sempre assim. A gente fala de coisas pesadas de forma leve. E por isso que é bom. É isso aí. E tem a participação dessa galera maravilhosa. Então, Assista de novo, viu, Jana? Pra debater com a gente. quem não assistiu, por favor, assistir. Não foi minha Assistir. culpa estar mais. Tá bom? E aí eu já digo que a próxima a gente vai pedir uma licença para falar de um lugar que já não nos pertence tanto, Mas enquanto porque já é uma coisa um terapeutas pouco mais diferente. e participantes da sociedade, temos que tocar também nesse tema que é tão sensível e que precisa também de atenção, mesmo que a gente não esteja na pele dessas pessoas, mas estamos, enquanto sociedade, buscando algo melhor para o futuro, né? Que é o nosso Exato. futuro também. Então, enfim. E é a nossa intenção com essas lives que traz as 10 histórias diferentes, mas que giram em torno da mesma coisa. Diga, dona Flávia, boa noite. Chegou na hora que tinha que chegar, como diz Thiago. É isso aí. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Até Vai tirar semana que foto não, vem. Tati? Semana que Você vem. nem falou em tirar Tire. foto. Então vamos. Tire. X. Pronto, já tirei.
Dica feia não é pra postar, não. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.